Fala pessoal, hoje aqui na Prelo 3D a gente está fazendo manutenção nessa impressora e a gente vai dar duas dicas de como você instalar de forma correta esse acoplador flexível. É um primeiro momento, para quem não conhece, né, essas dicas e quem às vezes já não passou por problemas como esse aqui, ó, esse acoplador já está danificado, parece simples, né? Parece que é somente você colocar o fuso aqui, apertar os parafusos, colocar o motor e apertar o parafuso e a máquina funciona. Mas tem dois segredinhos, vamos falar assim, para instalar esse acoplador de forma correta, para ele não danificar, que seria a primeira dica, e a segunda que seria para ele não ter esse problema aqui, ó. Tem muitos acopladores que mesmo quando eles forem novos, tá, que eles estão dessa forma, que é a forma correta dele, ele tem esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo. Um movimento como se fosse o movimento de uma mola, né? Até porque o acoplador aqui ele tem um corte, então ele faz um efeito de mola. Até que se você puxar ele aqui, você consegue estar esticando ele, né? Então, muitas vezes, quando ele é instalado da forma correta, você tem esse efeito aqui. E isso aqui te dá muito problema na impressão, porque se às vezes, por vários motivos, até o peso do carro, do Z aqui, do conjunto do Z, ou as roldanas elas estão muito apertadas, quando você move o carro do Z para baixo, ele fica pressionado para cima, porque por ele estar pressionado contra o perfil, ele vai ter que exercer força para baixo, né, para descer. Então o fuso ele vai girar e vai fazer força para baixo. Às vezes, se estiver muito pressionado, ele vai segurar o carro para cima, né, e aí ele vai ter esse efeito aqui, ó. Ele vai ficar, claro que não tanto assim, eu já estou demonstrando para vocês, né, mas ele vai ficar mais esticado. E aí quando você nivela manualmente a mesa, aí você começa a primeira camada, você percebe que ela não fica da forma correta, tá? Porque ele está instalado da forma errada. Então, duas formas, tá, de vocês instalarem esse acoplador da forma correta. A primeira seria mais para a vida útil do acoplador, tá? Que você imagine a seguinte situação: eu coloquei o fuso aqui, eu coloquei somente na pontinha do acoplador para demonstrar para vocês, tá? E aqui embaixo tem um furo 5 mm, tá? Que é para você colocar o eixo do motor. Então o eixo do motor ele vem mais ou menos até aqui. E eu coloquei o fuso só um pedacinho para dentro, então ele tá mais ou menos por aqui assim, na ponta da minha unha, no primeiro corte aqui, tá? Então quando você instala o motor até aqui, ou até mesmo se você encostar o eixo do motor aqui em cima, esse pedaço do meio fica com uma folga, tá? Porque o eixo do motor ele é 5 mm e você tem um furo de 8, que seria para encaixar o fuso até lá embaixo. Então você tem esse efeito aqui, ele fica bem maleável, tá? E se vocês verificarem essa máquina aqui, vocês podem verificar, ó, se eu puxar um pouquinho para cima, ó, claro que aqui já está danificado, então ele é mais aparente esse defeito, tá? Mas provavelmente quando ele já foi instalado, o eixo do motor aqui ele já não estava encostando no fuso. Então ele deixa essa parte aqui do acoplador fragilizada, tá? Que seria o primeiro problema. O segundo, tá, pessoal, seria um erro assim, não que seja um erro, mas se você não fizer isso que eu vou mostrar, você ainda vai ter esse efeito gangorra aqui, tá? Que seria esse efeito tipo mola aqui, né? Que seria o seguinte: a maioria, inclusive fabricantes, tá? Tem muitos fabricantes que fazem isso, que é o seguinte: você simplesmente colocar o acoplador aqui no fuso, apertar o parafuso, tá? E colocar o motor e apertar. Aparentemente não tem nada de errado, né, na instalação, mas esse acoplador aqui
eu não gosto muito dele porque a qualidade dele é muito ruim, tá? Então, com o tempo, esse efeito mola que ele tem, ele vai perder um pouco desse efeito, ele vai ceder com o tempo, e aí ele vai gerar um afastamento entre o motor e o acoplador, tendo novamente esse problema aqui. Então, qual que seria a forma correta de você fazer a instalação desse fuso, tá, aqui no acoplador, tá? Eu vou demonstrar aqui na prática para vocês, que eu já tenho que trocar esse acoplador igual. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês como que a gente faz isso da forma correta, para você não ter problema, independente de se você está montando uma máquina para você, ou se você monta a máquina para venda, né? Então, primeiro de tudo aqui, seria você colocar o acoplador aqui no eixo do motor. Eu não sei se vai pegar muito bem na câmera, tá? Vocês estão vendo que lá embaixo tem um rebaixo, tá? Colocar o eixo do motor somente até onde termina o rebaixo de 5 milímetros, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se ficou certinho. Isso aí. Agora vem a segunda dica, né? Que eu vou estar passando para vocês, tá? Só afrouxar um pouco mais o parafuso, isso senão o fuso não desce. Que é isso aqui, ó. Vocês pegarem o acoplador quando vocês estão instalando ele, pega aqui em cima e você dá uma puxadinha nele para cima aqui. Eu não sei se a câmera vai pegar, tá, pessoal? Mas assim, você tem que pegar ele na parte de cima e literalmente espichar ele, tá? Então você vai pegar aqui, ó. Dá pra ver pela câmera aí. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí, vocês veem que vai gerar um afastamento aqui onde tem os cortezinhos do acoplador, tá? Você dá uma espichadinha nele aqui e aí você aperta ele, tá? E dessa forma aqui, o que vai acontecer? Por mais que com o tempo, ou esse fuso, aliás, o acoplador, ele acabe cedendo, acabe perdendo um pouco das propriedades dele, ele sempre vai estar mantendo o fuso contra o eixo do motor, tá? Então você não vai ter, ó, eu mexo aqui, ó, ele não tem mais folga no eixo Z. Então, sempre, se o motor virar, por exemplo, aqui, de forma que ele desça e suba 1/10, por exemplo, no teu eixo Z, é 1/10 que ele vai descer e que vai subir. Da forma como estava antes, aqui, é muito fácil, tá? Às vezes até pelas rodanas estão muito pressionados, ou por qualquer motivo, tá? Sujeira, às vezes no perfil, tem inúmeros motivos que podem causar isso, de fazer o que? Do motor girar, a fim de subir, por exemplo, 0,2 milímetros para fazer uma segunda camada, e o carro do Z não sair do lugar, né? Porque ele gira tudo, mas ele continua pressionando o fuso. Então, olha só, se eu apertar com a mão aqui, claro que esse é um fuso danificado, mas se eu pegar um fuso aqui que já tem um certo tempo de uso, tá, pessoal? Você pressionar ele aqui, ó, ele tem mais de 2 milímetros de jogo, vamos dizer assim. Então isso é muito prejudicial para a primeira camada e também para deixar a peça quebradiça. Então às vezes você faz uma peça e você vê que as camadas não ficam muito bem aderidas entre elas, às vezes uma camada fica solta, você começa a perder impressão. Então essas duas dicas, e muito cuidado na hora de instalar esse acoplador aqui. Se a tua máquina estiver 100% alinhada, né, e você estiver montando a máquina, eu recomendo que você utilize o flexível, que você não tem esse problema, mas com esse acoplador, dessa forma, você também consegue corrigir o problema, beleza? Então, pessoal, assim, se vocês gostaram dessas dicas, se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, a gente quer trazer mais conteúdos aqui no canal, né?
Então, se você tiver alguma dica, qualquer coisa também que a gente possa aprender junto, para você comentar aí embaixo do vídeo, para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, porque a gente trabalha com manutenção de impressora 3D. Né? Então, só que a gente não sabe tudo também, e a gente sempre está aprendendo a cada dia. Né? E aí, comentando abaixo do vídeo, a gente vai conversando aí, trocando ideias juntos. Beleza, pessoal? Muito obrigado por enquanto e a gente se encontra no próximo vídeo.